Ethan vai ver quem está atrás da moita. A tensão está grande. Só que, pelo visto, o rei é o Flash. E aí, quando o Ethan olha, não tem mais ninguém ali. Dorothea pergunta o que está errado. Ethan diz que deve ter imaginado. Enquanto vemos o rei escondido atrás de uma árvore, suspirando aliviado. Ele quase foi pego. Mas Rei nunca imaginou que a Dorothy pensasse assim. Todas aquelas palavras que ela disse naquele dia sobre sempre ter odiado ele, foi tudo por causa do trono. Ela quer tão desesperadamente ser o imperador, mas por causa dele, ela está escondendo seus verdadeiros desejos todo esse tempo. Teria sido melhor se ele tivesse nascido depois dela, pois assim ele poderia cuidar dos campos e ajudar a purificar o Theon, e a Dorothea poderia fazer o que quisesse. Ethan diz que se encontrar fora pode ser arriscado, então talvez eles devessem marcar de se encontrar em outro momento. Dorothea concorda com essa ideia, mas toda receosa, ela pergunta se eles devem oficializar o relacionamento deles agora. Ethan diz que todo mundo já sabe que eles estão namorando, mas Dorothea argumenta que, no entanto, eles ainda não receberam a aprovação oficialmente. Ethan diz que a família dele vai receber isso bem, mesmo que o Jonathan possa não gostar. Mas quanto à família imperial... Só que alguém chega perguntando se não é a princesa Dorothea e o jovem mestre Ethan. Ele diz que nunca imaginou encontrá-los em um caminho tão isolado. Ethan pergunta o que traz o Marquês Dimitri a um lugar como aquele. O Marquês diz que apenas saiu para passear um pouco, assim como eles dois, ele imagina. Ethan confirma. Dimitri diz que viu a recém-cerimônia da luz. Foi notável. E ele fica feliz em ver que a princesa agora pode controlar espíritos tão bem. Dorothea nunca gostou da arrogância do Marquês Dimitri, mesmo antes da sua regressão. Ele foi um dos nobres que defendeu a aliança em vez de manter Hark sob controle. Depois que Hark caiu, ele tentou usar Dorothea, que era a imperatriz, para atingir o Bera. Então há muitas razões para ela achar ele desagradável. Dimitri comenta que agora que ele pensa nisso, eles dois parecem estar sempre juntos. Ele tem um filho mais ou menos da idade dela, que se formou na Episteme e é considerado excepcionalmente talentoso. Talvez eles devessem marcar o encontro da próxima vez que o filho dele visitar Lampas. Só que parece que o Ethan não está gostando nem um pouco disso. Dimitri continua a dizer que a princesa deveria encontrar um bom parceiro e se casar logo. Embora, é claro, isso não tenha nada a ver com Ethan. Antes da regressão, Ethan teria encurralado Dimitri em algum canto e levantado sua espada contra ele por ele ter ousado desejar o trono e cometer traição. Dimitri seria condenado a pagar por seus crimes e seria morto pelas mãos do Ethan. Dimitri sabe do relacionamento deles, mas o desrespeita descaradamente. De repente, Dorothea envolve seus dedos nos dele. E segurando a mão do Ethan, ela diz para o Dimitri fazer o que quiser. O coração do Ethan fica quentinho com isso. Enquanto Dimitri, todo sem graça, diz que a princesa deve estar muito ocupada. Então, ele vai se despedir. Mas ele sai reclamando dessa criança ilegítima insignificante. Ethan pergunta por que ela poupou o Marquês. E Dorothea responde que não quer mais manchar as mãos com sangue. Depois que ele virou uma nova página, deveria tentar pensar positivamente sobre tudo. Mas alguns destinos são inevitáveis. Ethan pergunta se a Dorothea sabe que esse ano a saúde do imperador vai se deteriorar rapidamente. Dorothea lembra que foi por volta dessa época o dia em que o Carnon morreu. Antes da regressão, Nerel desceu para Hark após a morte do Carnon. Para tomar o trono, ele destruiu a família da Mônica, que o rejeitou e invadiu o Bera. Cabisbaixa, Dorothea pergunta se haverá outra guerra. Ethan diz que mesmo que as coisas estejam diferentes do passado, é melhor ficar alerta. E mesmo que a guerra estoure, alguém como Nerel e seu exército poderia ser lidado por ela sozinha.
mas é melhor que não chegue a esse ponto. Dorothea diz que sempre avisou o rei para ter cuidado com Hark. Ela realmente espera que uma guerra não aconteça. Mas com esse desgraçado, quem sabe que ambições ele pode revelar? Em um barco, fortemente armado, está o Nerel. Ele está se encontrando com o Marquês Dimitri. O Marquês diz que sua família está na indústria de construção naval há bastante tempo. Mas somente alguém como o príncipe Nerel pode pagar um navio daquele tamanho em um único pagamento. Nerel diz que se ele precisar de algo, ele deve adquirir, não importa o custo. Pagando Dimitri, Nerel diz que essa transação envolve apenas eles, assim como tudo que ele viu hoje. Dimitri diz que eles já estão no mesmo barco, então ele deve jurar sua lealdade a Hark. Por fim, ele comenta que recentemente viu a princesa Dorothea com o bastardo ilegítimo da família Bronte. Nerel pergunta se ele está falando do Ethan, e Dimitri responde que sim. Há rumores de que os dois têm um relacionamento muito próximo. Nerel diz que isso não tem nada a ver com ele. Afinal, o Beren em breve será envolvida pelas chamas. Enquanto isso, Dorothea está comentando que não importa o quanto ela pense sobre isso, o talento do Ethan parece muito desperdiçado. Ele é bom com instrumentos, e ela acha um desperdício só ela ouvir isso. Ethan diz que atualmente está usando seu talento da melhor maneira possível, ensinando ela enquanto a acaricia com suas mãos. Eles ficam de chameguinho lá, até a Joy entrar no quarto gritando. Dorothea então sai dos braços do Ethan assustada e pergunta por que Joy entrou tão de repente. Joy informa que eles têm um grande problema. O Poi vai ser punido. Joy ouviu dizer que Poi roubou algo da família real. E Dorothea logo fica preocupada, indo o mais rápido possível ao encontro do Poi. Lá, ela encontra o Poi com a cabeça baixada, como se tivesse levado uma bronca do homem à sua frente. Quando ele se vira, seus olhos estão cheios de lágrimas. Dorothea pergunta o que está acontecendo, e o homem responde que aquele menino contrabandeou comida real para fora do palácio. Dorothea pergunta ao Poi se é verdade, e obtém uma resposta positiva. Então ela pede algum tempo para falar com o Poi sozinha. O cozinheiro diz saber que ela e o Poi são próximos, mas se ela o proteger assim, isso pode afetar negativamente os outros funcionários da cozinha. Dorothea diz que não está protegendo ele, ela apenas quer saber a situação exata. O homem então concorda, e agora sozinhos, Dorothea pede que o Poi seja honesto e lhe conte o que está acontecendo. Não deveria haver escassez de comida, então por que ele roubou? Ela pensa que ele está trabalhando na cozinha para poder comer sem roubar. Além disso, Poi agora é conhecido como um Greenhall e tem uma pequena casa para morar com Joy e o Stefan. Ela achou que nada estivesse lhe faltando. Então por quê? Poi responde que porque parecia um desperdício. Em dias de festa ou banquetes, sempre sobra comida. Comida cara que algumas pessoas nunca chegam a provar, acaba no chão como desperdício de comida. Enquanto dezenas de pessoas nas ruas morrem de fome, isso parece um desperdício. Então ele pegou a comida e compartilhou com as pessoas. Ele sabe que não deveria ter feito isso, mas toda vez que ele via comida sendo jogada fora, ele pensava nas vezes em que passou fome, e isso o deixava com raiva, ressentido e miserável. Enquanto algumas pessoas têm tanto, outras passam a vida inteira com fome, e ele simplesmente não aguentava ver isso. Ajoelhado, ele se desculpa, pois ela acolheu e ensinou ele, mas mesmo assim, ele cometeu esse crime e manchou o nome dela. Ele só queria dar esperança para alguém, assim como ela fez. Só que ele só percebeu tarde demais que não foi por meio de suas próprias habilidades, mas roubando propriedade real. Isso é tudo culpa dele. A razão pela qual a família real não distribui sobra de comida aos pobres é porque aqueles que recebem podem se sentir humilhados como se estivessem recebendo lixo. E aqueles que não recebem podem achar injusto e expressar raiva. Então é mais justo fornecer alimentos limpos diretamente aos necessitados.
No entanto, como ela pode dizer que o coração gentil de uma criança corajosa que se posicionou contra essa injustiça ignorada até pela família real está errado? Acariciando suavemente a cabeça dele, ela diz que mesmo que o método esteja errado, ele fez muito bem. Poe diz que não, pois ele deveria ter feito com seu próprio dinheiro e ajudar diretamente com seus esforços. Dorothea diz que não se arrepende de ter trazido ele ali, mas ela não pode fingir que isso não aconteceu. Essa é a lei real. Porém, isso também não significa que a vida dele acabou. Poe pergunta se ela não está decepcionada com ele, e Dorothea responde que de jeito nenhum. Os olhinhos dele chegam a brilham, e em um abraço apertado com a Dorothea, ele pede desculpas. Mais tarde, Poe e Dorothea voltam e Joy sai correndo ao encontro do irmão. Preocupada, ela pergunta se o Poe está bem e se não está machucado. Poe diz que, graças à princesa, ele evitou um castigo severo e apenas não pode mais trabalhar na cozinha real. Ethan percebe que então foi por isso que a princesa ficou na cozinha antes. Tanto para evitar o boato de que o Poe está sob a proteção da princesa, como para resolver rapidamente a situação para que ele não fosse punido com mais severidade. Assim, ela mantém sua dignidade como uma princesa, enquanto resolve o problema da forma mais leniente para o Poe. Stephen e Clara chegam chamando pelo Poe, com preocupação estampada em seus rostos. Só de ver eles, os olhos do Poe começam a encher de lágrimas, e em pouco tempo, ele está chorando e se desculpando com Stephen. Stephen abraça para confortá-lo, e vendo isso, Dorothea pensa que eles realmente parecem uma família de verdade. Alguém pergunta o que o Poe planeja fazer agora, ao que ele responde que pretende abrir uma loja. Dorothea diz que será difícil conseguir uma boa loja em Lampa sozinho, mas Poe responde que economizou muito dinheiro. Ele tem 15.000 blanks. Dorothea fica surpresa por ele ter economizado tanto em apenas alguns anos. Isso é incrível! Mas não se trata apenas de comprar a loja. Ele também precisará de dinheiro para mantê-la funcionando. Poe diz que vai conseguir de alguma forma. Ele pode até pegar emprestado no banco. Joy acrescenta que ela e o Stephen também têm dinheiro guardado. Mas Dorothea ainda acha que isso pode não ser suficiente. Então ela vai apresentar um credor que oferece melhores condições que o banco e garante segurança. Ela pergunta a Clara se ela trouxe a medalha, e Clara responde que sim, já segurando uma caixinha. Dorothea explica que aquela é uma medalha usada pela família real. Com ela, ele pode fazer qualquer transação importante e o revendedor pode cobrar o custo da família real. Poe pode processar os procedimentos de pagamento através da Clara. Dorothea se desculpa com Poe por não conseguir impedir a punição dele por causa da lei real. Mas ela espera que ele aceite a medalha. Ela espera que esse erro não faça ele perder o ânimo. O coração dele é uma das razões pelas quais ela se importa com ele. Ele não deve deixar que o medo de estar errado o impeça de ajudar os outros, e não deve se arrepender das escolhas e ações feitas para ajudar os outros. Ela sempre vai torcer por ele. Assim como a felicidade da fatia de torta de maçã quente que ele deu a ela, ela espera que a mesma felicidade se espalhe para todos. Alguns meses depois, vemos a loja de sobremesas do Poe. Dorothea, acompanhada da Clara, chega para visitar a loja. Poe cumprimenta elas, e Dorothea comenta que a loja está incrível. Poe agradece e informa que ainda está em processo de organização, então está um pouco caótico. Mas ele diz que aquela torta é o presente dele para ela. Dorothea agradece. Aquilo parece absolutamente delicioso. Poe diz que vai trabalhar duro e pagar de volta o dinheiro que ela emprestou. Dessa vez, ele quer ajudar as pessoas com sua própria força. Ele quer compartilhar a felicidade. Ele sente amor ao dar pão para as pessoas necessitadas todas as manhãs. Dorothea fica feliz ouvindo o discurso do Poe, que acrescenta que se a Dorothea quiser, pode sempre comer sobremesas na loja dele. Mas então, um homem encapuzado entra. Ele aponta para a torta de maçã na mão da Dorothea
e pergunta se pode ter uma também. Poi diz que é claro, tem muitas, então ele pode pegar algumas. Mas o homem responde que não. Ele quer compartilhar aquela que a moça está segurando. Clara pergunta se ele sabe quem é a moça. Mas Dorothea sinaliza para ela parar e se desculpa com o homem. Mas diz que aquela torta foi feita especialmente pelo chefe confeiteiro para ela. Então ela não pode compartilhar. A pessoa começa a tirar o capuz, revelando belos cabelos loiros. Sim, meus caros, a pessoa encapuzada era o rei, que pergunta se ela não pode dar um pedaço da torta para o irmão. Dorothea pergunta por que ele está ali. E Rei responde que ouviu que seu professor, o Poi, abriu uma loja. Então ele foi secretamente. Dorothea fica confusa com a parte do professor. Mas então ela se lembra que o Poi ensinou o rei a fazer pão. Rei continua implorando por um pedacinho da torta. Mas Dorothea manda ele pegar uma para ele e comer. Poi manda ele não se preocupar, pois eles têm muito pão para compartilhar. Poi fez questão de fazer o suficiente, porque há muitas pessoas no mundo com quem compartilhar. Rei pega um dos pães que o Poi estava oferecendo e o agradece por ele estar fazendo o que eles deveriam fazer. Isso também é graças a Dorothy, que lida bem com as coisas. Se fosse ele, teria sido capaz de lidar com sabedoria como a Dorothy fez naquela época? Vendo ela sorrir brilhantemente, ele pensa que quer que ela... Todo verão, os nobres de Ubera apreciam a caça. A floresta é um ótimo refúgio para escapar do calor do verão. Então a família real também realiza torneios de caça. No entanto, o torneio de caça desse ano é o primeiro sem o Carnon. Esse deveria ser o ano em que o Carnon morre. Dorothea nunca gostou dele, mas ainda assim ela se sente estranha. De repente, alguém a chama. É a Joy, informando que tem algumas pessoas seguindo elas. Dorothea pensa que todo ano eles causam um alvoroço só para ter um vislumbre do Ethan. Joy pergunta o que elas deveriam fazer e se deveriam se livrar deles. Mas se espreguiçando, Dorothea responde que não há necessidade e chama a Joy para correr. Dorothea então começa a correr, enquanto pensa que se eles acreditam que se a seguirem poderão conhecer o Ethan, então eles estão certos, já que ela está indo se encontrar com ele. Joy manda a Dorothea ter cuidado ao descer, mas Dorothea manda ela não se preocupar. Dorothea pula com estilo e atinge o chão em segurança. Logo, ela já está correndo de novo, enquanto se pergunta se eles podem alcançá-la. Só que a resposta é não. Eles já estão exaustos. Dorothea é muito rápida para eles alcançarem. Joy pergunta se ela não está cansada disso todo o ano. Dorothea responde que é um pouco divertido. Ela pode correr livremente graças a eles. Joy então percebe que a Dorothea com certeza está gostando. Eles avistam uma figura encapuzada, que obviamente é o Ethan. Dorothea comenta que ele é muito popular. Ethan pergunta se ela foi perseguida de novo hoje. Dorothea responde que sim, e pergunta se não tinha ninguém perseguindo ele. Ethan responde que, graças ao Jonathan, ninguém o perseguiu. Jonathan não gosta que o Ethan receba mais atenção do que ele, então ele expulsou todo mundo. Dorothea comenta que às vezes o Jonathan é realmente útil. Ethan diz que ele salvou o irmão, então Jonathan lhe deve pelo menos isso. Era para o Jonathan ter morrido durante uma viagem de caça anos atrás. Mas, pelo bem da reforma, Ethan impediu de caçar e salvou sua vida. Honestamente, Jonathan é uma das pessoas que o atormentaram a vida toda. Mas ele também quer mudar, assim como a princesa. Tirando uma folha do cabelo da Dorothea, Ethan diz que agora chega de Jonathan e pergunta se ele pode pedir uma aula de caça de verdade. Dorothea concorda e diz para eles irem. Logo em seguida, vemos o Ethan segurando um arco e se preparando para lançar uma flecha. Dorothea diz que é agora, e Ethan lança a flecha. Dorothea pergunta para onde foi a flecha, e Ethan fica todo sem graça. Joy começa a rir do Ethan, enquanto zomba que ele não vai conseguir pegar nenhum coelho esse ano,
Foi muito bom eles terem chegado a um lugar deserto. Dorothea tenta o confortar, dizendo que ele pode não ser bom com um arco, mas manuseia bem um arco de violino. Segurando a mão dele, ela pede para eles tentarem de novo. Vendo a felicidade dela, Ethan concorda com um sorriso. Muitas tentativas depois, Ethan está pedindo desculpas por ser um incômodo quando ela o ajudou tanto. Dorothea diz que isso é natural, já que ele não faz isso com frequência. Ela então começa a ajustar a postura dele. Ele tem que relaxar os ombros e descansar a flecha reta contra o arco. Por fim, ela pergunta o que ele acha. Assim é muito mais fácil, certo? Só que o Ethan só consegue pensar que ela está muito perto. Quando vê um movimento em uma moita, ela manda ele atirar. E novamente a flecha sai cortando os céus. Só que dessa vez acerta um pato. Ethan não parece ter processado ainda o que aconteceu, quando Dorothea aparece segurando o pato. Com um belo sorriso, ela diz que essa foi a primeira caçada bem-sucedida dele. Ethan diz que estava apenas fazendo o que ela mandou. Então, ela é incrível. Dorothea diz que se sente da mesma forma quando vê ele tocar piano e violino. Entregando o pato para ele, ela diz achar que cada um tem seu próprio papel a desempenhar. Um forte barulho é ouvido. Ethan pergunta o que foi isso. Dorothea informa que é o som de buzina convocando uma assembleia. Provavelmente ainda não é a hora da reunião. Então aconteceu algo? Um cavaleiro chega correndo e gritando que tem más notícias. O príncipe herdeiro caiu do cavalo e sofreu um ferimento grave. Ele bateu a cabeça e ainda não recuperou a consciência. Dorothea não entende como isso pode acontecer com o rei, que manuseia cavalos como se fosse seu próprio corpo. Isso nunca aconteceu antes da regressão. Dorothea questiona quando ele vai recuperar a consciência, e o médico responde que não pode garantir nada. As lesões externas não são graves, mas o trauma na cabeça é sempre imprevisível. Dorothea pergunta se isso significa que o rei pode morrer. O médico responde que no pior cenário, sim. Dorothea se sente fraca, mas antes que ela caia, Ethan segura. Aflita, Dorothea pensa que o rei pode morrer. Para salvar o rei, ela viveu sua vida desejando que ele assumisse o trono. Onde tudo deu errado, ela não pode perder o rei de novo. Ethan a chama, tirando ela de seus devaneios. Ele pede que ela se acalme, pois é a vez dela se apresentar em nome do rei. Dorothea percebe que o Ethan está certo. Ela não pode desistir. Então, com a confiança renovada, ela manda eles se certificarem que ninguém fale uma palavra sobre isso. Eles devem dizer ao povo que o príncipe está ausente devido a problemas de saúde e silenciar rigorosamente quem sabe a verdade. Depois ela pede que o Ethan fique ao lado do rei por precaução. Ethan pergunta o que ela vai fazer, ao que ela responde que deve falar com o imperador. Rei não deve morrer. Ela não vai deixar que isso aconteça de novo. Ethan apenas observa ela partir. Já com o imperador, Dorothea informa que Raymond está em estado crítico, o que preocupa o imperador. Ele questiona se isso é verdade, e Dorothea confirma. O imperador então pergunta quem sabe disso. Dorothea informa que silenciou todos para evitar que rumores se espalhem e colocou indivíduos de confiança no lugar do príncipe. O imperador fica em silêncio, provavelmente surpreso por como ela agiu rápido. Por fim, ele diz que ela lidou com isso bem e rapidamente. Suspirando, o imperador pergunta se então Raymond... Mas depois ele pergunta se a Dorothea entende. Por enquanto, ela precisará agir em nome do rei. E se o rei não recuperar a consciência, ela terá que sucedê-lo. Dorothea se pergunta se ela pode se tornar o imperador. Ela certamente queria se tornar o imperador. Mas ela pode ser um bom imperador? E se ela se desviar por um caminho escuro novamente? E se ela acabar queimando tudo com aquelas mãos?
O imperador manda ela se controlar, pois ela é uma Milanê. Esse comentário faz Dorothea se perguntar se o Carnon sabe que, na verdade, ela não consegue comandar nenhum único espírito e tem enganado a todos. De repente, um homem entra desesperado na sala. O imperador pergunta o que foi e por que ele está hesitando tanto. O homem diz acreditar que o imperador precisa ver isso por si mesmo. Dorothea pensa que sem chance. Não pode ser. Rei não poderia ter morrido. Dessa vez ia ser diferente. Dorothea o encara, emocionalmente afetada. Meu Deus, será que o rei realmente morreu? O que vocês acham? A obra seria capaz de fazer isso com a gente? Deixem nos comentários a opinião de vocês e não se esqueçam do like para fortalecer o canal. Se ainda não for inscrito, se inscreva. E se puder, considere se tornar um membro. E nos vemos na próxima!